Este discurso é então de esforço constante, é fatalista e miserabilista da dificuldade e também tem um tom de mistério. Há aqui algo nebuloso quando dizem ninguém sabe ao certo quantos são, mas são quem? E estimativas apontam para, mas o que é que as estimativas dizem em concreto e quais são essas estimativas? É tudo meio incerto e estranho. De facto, o tema central é o nanismo, mas a perspectiva por que é olhado são as dificuldades inerentes ao nanismo. Isto relativamente às representações verbais. As representações visuais, entretanto esqueci-me de ir passando aqui os meus caminhos. As representações visuais, portanto a imagem da mulher com o cão, consideramos ser uma imagem de pedido por parte da mulher, portanto da mulher com nanismo, que pede compaixão ao participante interativo. Por parte do cão, que é o participante secundário, ele oferece tem uma imagem de oferta e oferece ajuda à pessoa com nanismo. Ele não tão só lhe serve de apoio, como lhe carrega a mala. A mala é um objeto aqui e no meio de nenhum contexto é usada a mala, que é um item muito pessoal das mulheres, não é? E ela nem sequer a mala tem com ela, está com o cão. Portanto, isto é brutal. Portanto, dá a ideia de que as pessoas com nanismo não conseguem dominar e controlar o seu meio, a sua vida, não é? Precisam de ajuda, são pessoas que precisam de ajuda. Por outro lado, temos uma distância social de afastamento que não cria, é um pouco inócua, não é? Não cria afastamento, mas também não cria proximidade. O que verdadeiramente parece criar aqui um enorme afastamento entre o participante representado e o participante interativo é a falta de cenário. Descontextualiza completamente a vida da pessoa com nanismo, não é? É frio, não tem contexto, não tem contrastes. Portanto, as pessoas sem nanismo não conseguem ter ali nenhum ponto de conexão para com aquela pessoa, para com aquelas vidas, não é? A não ser o facto da pessoa ter isso, não é? A não ser o facto da pessoa ter isso. E isso reporta-nos para quê? Para uma certa compaixão. Ainda por cima está ao lado de um cão e é uma raça de cão que nos reporta muitas vezes, para o fofinho, para o amoroso, porque ele é um labrador, não é? Acho eu. Pronto. E ele é tão fofinho, ainda por cima é um cão de ajuda. Exatamente. Portanto, tudo corrobora. Coitadinho, tem uma patinha estragada. Pois tem, é verdade, ele tem. Portanto, quer dizer, no meio disto tudo, ainda por cima o cão ajuda, mas ainda está aleijado. Portanto, isto tudo, na imagem, estava agora só a falar da imagem, leva-nos para que realmente as pessoas de nanismo devem precisar de ajuda e são amorosas. Concordem comigo, elas são amorosas, são afáveis, não é? Isto remete-nos tudo para esta visão. Não, lá está, mas a imagem que querem passar é que todos eles precisam de ajuda, todos eles. Agora assustou-se comigo. Não há tão afetivo. Não há, são todos amáveis, fofinhos e todos eles precisam de ajuda também, não é? Há que não esquecer isso. Desculpa, não, obrigada. Relativamente à atitude, ou seja, ao ângulo utilizado na fotografia, à partida é horizontal e isso podia ser positivo porque nos põe a todos aqui juntos e ao mesmo nível, mas por outro lado, e é parcialmente frontal, portanto interpela-nos quase diretamente com o olhar, mas por outro lado, o participante representado está ao nível do cão. Quer dizer, está ao nível do cão, está no tamanho do cão, está no mesmo contexto do cão, contexto esse que não é nenhum, mas, ou seja, quase cria mais proximidade e ligação com o cão do que propriamente com as pessoas, não é? Eles estão todos ali, eles estão ali, não é? Muito em consonância. Connosco não, há uma enorme dissonância relativamente ao participante interativo. Nós não temos nada ali onde realmente possamos pegar. Esta imagem, então, como já tinha dito, remete-nos para uma situação de afabilidade e de que as pessoas com nanismo precisam de ajuda. Relativamente aos significados representacionais, a imagem é conceptual e utiliza um processo analítico onde não há contrastes nem contextos, não se cria um ambiente, não se criam pontos de contacto com o participante interativo. O participante representado, assim como o participante secundário, estão em pose, estão
oferecer-se, salvo seja, ao escrutínio alheio, ao observador, ao participante interativo. Portanto, eles disponibilizam-se, expõem-se ao olhar alheio. Isto, mais uma vez, esta disponibilidade toda transmite-nos a afabilidade, ou pode levar-nos a pensar mais uma vez na afabilidade das pessoas com nanismo. Portanto, temos que naturalizam-se duas ideias principais, que é isto, que as pessoas com nanismo precisam de ajuda, as pessoas com nanismo são amorosas e afáveis. Na relação dos textos verbal e visual, quase que parece uma contradição, não é? Portanto, temos o texto verbal que fala da luta, de que realmente tem de envidar esforços superiores, não é? Relativamente às pessoas sem nanismo, a luta, o sacrifício, a dor, mas por outro lado eles são assim, têm de ter essas características extraordinárias, mas por outro lado são bastante afáveis, desculpem estar sempre a repetir a mesma coisa, e realmente solicitam a nossa compaixão, não é? Tudo isto em conjunto pode levar-nos a pensar que estas pessoas necessitam realmente ter capacidades extra, precisam necessitam de apoio, ajuda e auxílio, e necessitam da compreensão e da compaixão alheia. Eu queria dizer aqui coisas interessantes, mas isso. Relativamente às conclusões dos três, e agora vou falar das três instâncias que utilizámos, porque era isso que a Irina estava a dizer há pouco. Pareceu-nos à partida, quando escolhemos as instâncias, que eram coisas muito dispares. Como é que nós vamos ver isto? Como é que isto se vê? Como é que... Oh, meu Deus! Mas, no fundo, todas elas nos levam para as mesmas conclusões, não é? Todas elas tratam o nanismo da mesma maneira. Portanto, todas elas nos dizem que as pessoas com nanismo, para construírem uma vida equiparada às pessoas, aos restantes cidadãos, têm de se esforçar mais, têm de se afirmar perante a sociedade e têm de se sacrificar. São pessoas que precisam de orientação, são pessoas que precisam da comiseração da sociedade. Desculpe, mas eu carrego aqui em alguma coisa que não deu. Outras conclusões mais abrangentes do trabalho é que, mesmo quando os recursos utilizados estão à partida relacionados com o empoderamento dos participantes ou dos atores sociais, como sendo a utilização de ângulos horizontais ou a interpelação pelo olhar ou a inclusão dos atores sociais, mesmo nessas circunstâncias, depois a inter-relação desses recursos e a justaposição dos discursos levam-nos a decalcar a ideia, os preconceitos que a sociedade já tem acerca, neste caso, do nanismo. Ou seja, isto é um ciclo vicioso. Portanto, as pessoas têm estas características, é isto que as caracteriza, pensamos nós. Então eu vou utilizar isso para transmitir esta mensagem. E o facto de usar este processo permite decalcar o preconceito que já existia. Por outro lado, a notícia que à partida poderíamos considerar um formato mais sério, nem sempre expõe práticas discursivas mais cuidadas. E é não era? Era. Não, o Jornal de Notícias não. Não, o que? A notícia? Sim, a notícia era um jornal. As referências bibliográficas consultadas 20 minutos e 45 segundos. É a mesma coisa que a professora Gisela disse há pouco. Isto é a análise de discurso. Sem dúvida. Também merece palmas. Muitos parabéns. Isto é a análise crítica do discurso. Eu queria vos picaçar só com o primeiro anúncio da Coca-Cola, que é absolutamente brilhante. Penso que escapou-vos uma notazinha em relação àquele anúncio. É que a construção narrativa daquele anúncio só se desmonta no último momento.
Porque, perante o que é habitual nós sabermos do nanismo, se nós lermos aquele anúncio com as nossas competências habituais, nós dizemos que ele está a fazer aquilo tudo para crescer. Quando ele não está a fazer aquilo tudo para crescer, porque é não, ele está a fazer aquilo tudo só para chegar à Coca-Cola. Mas dentro daquele discurso está um outro discurso, que é a Coca-Cola soube aproveitar os discursos habituais sobre o nanismo para desmontar, parti-lo todo e pôr a usar na publicidade. Sim, porque quando começamos a ver o anúncio, enquanto ele treina, dá a sensação de que ele quer crescer, não é? Chegar ali Eu estava na esperança que vocês voltassem à Coca-Cola agora, no fim da vossa apresentação. Porque o que a Coca-Cola faz é desmontar o coitadinho, fofinho, lindinho, sem dúvida. Sim, não faz isso, não faz isso. E não é nem coitadinho nem nada. E ele é determinado, e ele sabe o que quer, e a única coisa que ele quer é o lado bom da vida. É o lado bom da vida, sim, mas por outro lado... Também é o palhacinho, não é? Não é isso. Nem é o palhacinho. É o alvo das quer dizer, por alma de quem é que uma pessoa adulta tem de levar aplausos por conseguir uma Coca-Cola. Por alma de quem? Quer dizer, então mas lá está, isto é publicidade e é aquela a questão de bem, isto deve ser mesmo bom para ele se ter esforçado tanto e epá, nós conseguimos isto de qualquer maneira, isto deve ser mesmo bom. E mesmo os ângulos que usam, porque o vídeo faz uso de quase todos os ângulos, não é? E os momentos em que aparecem são muito significativos, porque não nos deixam no final do vídeo, eu achei isto muito interessante, na perspectiva da publicidade, não nos deixam no final do vídeo com o contrapicado, portanto a pessoa que conseguiu não nos deixam cá em baixo, não, até porque nós vamos ser consumidores, se tudo correr bem, portanto vamos pôr tudo igual, ele triunfou, você também pode. Muito bem, muito bem, sim senhora, fantástico, thank you, parabéns. Então vá, mais um salto para terminar. Muito obrigada pela atenção. Boa noite, pessoal do Brasil, Cabo Verde. Nós somos o grupo número 6 e vamos falar sobre comportamentos e atitudes numa abordagem multimodal a 3 instâncias comunicativas. Eu sou Valníver Marcos, Zita e Renato. Nós escolhemos perturbação obsessiva compulsiva, que em Portugal é tratada assim, no Brasil é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tivemos uma dúvida em qual é que falaremos e decidimos abordar o POC. Nas 3 instâncias vamos utilizar a notícia de um jornal, uma reportagem televisiva e uma imagem de uma campanha publicitária. Sobre TOC, alguém sabe me dizer se vocês têm algum? Não? Alguém aí tem algum transtorno compulsivo obsessivo? Se sabem que tipo de comportamentos obsessivo-compulsivos existem, ou se conhecem alguém com esse tipo de comportamentos que possam exemplificar aqui. Eu não consigo sair de casa sem verificar se deixei os bicos do fogão todos completamente desligados e às vezes saio e volto para verificar outra vez. Isso enquadra-se? Nós podemos ter traços ou ter o transtorno. Mas é a única coisa que eu tenho é essa coisa do desligar tudo e às vezes saio, sei que desliguei, mas fico na dúvida e volto. Isso é como fechar o carro e depois ir confirmar. João, compra uma placa elétrica. Não, mas o meu fogão é placa elétrica, só que sei lá. Olha, um exemplo disso é a mocinha, vocês são muito pequeninos, do Rock Santeiro. Lembra-se, não é? A mocinha tinha. Pronto, deixem lá. Há quem tenha nascido em 91. Eu não é por nada, mas eu já ouvi umas 3 ou 4 referências hoje que eu fiquei a apanhar do ar, toda a gente percebeu e eu fiquei. Quem é aquela pessoa? Ninguém nasceu. Mas eu é que falavam de género, ainda há bocado falaram de uma bonequinha qualquer. Está bem? Olha, espera aí, mas A Lolita, desculpa, Lolita. não tem desculpa para não saber que isso é um clássico. Mas quem é que é Lolita? Ainda bem que tu não sabe quem é a Lolita. Eu ia ficar preocupada se eu tivesse brincado com ela. Eu não vejo novela. Mas eu nem sei quem é. Eu acho que a Lolita é que brincava com os nomes. O intuito. Eu preciso ainda de apresentar.
Antes do dia 13 terminar, por favor. O intuito dessa questão foi o objetivo de ter feito esta questão ao grupo foi tentar descobrir quais serão os comportamentos mais evidentes. É claro que, segundo o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, o COCS está caracterizado por quando as ideias, pensamentos, imagens, mesmo os impulsos repetitivos, sendo persistentes, que conduzem a situações de ansiedade, caracterizadas como obsessões, em que o próprio indivíduo tenta omitir os pensamentos obsessivos por outros pensamentos ou ações que são designadas por compulsões, ou seja, tem aqueles comportamentos, mas para evitar que os tenha, tem um comportamento para negativizar o comportamento que intuitivamente tende suprimir a ansiedade. Exatamente. Exato. Segundo Silva, de 2004, aproximadamente 4% da população mundial tem POC e em Portugal 3% da população. É considerado também, a nível de relevância social do tema, uma doença mental, que é um grande tabu na nossa sociedade, e é mesmo esse tabu que está referido nas nossas 3 instâncias. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar o modo como os mídia abordam esta problemática, a perturbação obsessiva-compulsiva, e atendendo à análise crítica do discurso e da semiótica social. Ou seja, o nosso objetivo prendia-se então perceber como é que os recursos visuais e verbais eram utilizados pelos mídia e que imagens sociais é que eram transmitidas por eles sobre a POC. E foi com base nesse objetivo que escolhemos as nossas 3 instâncias. Uma delas é uma notícia do jornal, outra uma reportagem televisiva e outra uma imagem de uma campanha publicitária. E iremos designar a primeira como instância A, a segunda como instância B e a terceira como instância C. Nós escolhemos essa instância porque ela tinha acabado de beijar a garota da sua música, então é por isso que ela está com essa cara. É porque ela é uma figura pública, é porque há curiosidade em volta do nome dela e achamos que era um jeito também de demonstrar que também não só as pessoas famosas e pessoas que estão na mídia, popstars ou rockstars, também podem ter toques. No caso, ela também refere nessa publicidade, nessa reportagem, notícia, é que ela diz que eu sou tão OCD que as letras deveriam ser em ordem alfabética. Ok, pode passar. E também refere aqui o urso peluche que tem no videoclipe. Hã? É, do urso de pelo. Desculpa, eu esqueci de dizer também que o principal da reportagem são os 26 comprimidos em que ela refere que, nesta reportagem, fala que ela toma 26 comprimidos por dia. Mas nós também fomos buscar uma reportagem original em que eram 25 coisas sobre ela e que nós, ao nosso entender, vimos que a reportagem... Os 26 comprimidos não eram para tratar a doença, e sim são 26 comprimidos em que ela toma de vitaminas, suplementos alimentares, enfim. E utilizaram os 26 comprimidos para fomentar que a doença tem cura através desses 26 comprimidos. Nós fomos mesmo à US Weekly, não é? E então vimos que são as tais 25 coisas sobre ela que nós não sabíamos, são frases soltas, não é? E esta jornalista juntou essas frases e atribuiu-lhes os comportamentos obsessivo-compulsivos, não é? Então diz que ela também lava os dentes 4 ou 6 vezes por dia. Depois da ordem, não é? Porque a ordem é das obsessões mais evidentes, não é? Diz, atirou a artista de 28 anos, acrescentando que um dos reflexos dessa doença é o facto de se ter a necessidade de lavar os dentes 4 a 6 vezes por dia. Pronto, nós vimos, ela diz isto isoladamente, pronto, gosta de lavar os dentes, não é? Mas como um dos rituais é associado à lavagem, não é? E à limpeza, então juntaram tudo e deu esta reportagem.
Desculpa, o que está a dizer então é que esta reportagem é uma compilação de outros. Isto é intertexto sobre intertexto sobre intertexto. Isso. Nós tínhamos pensado em mostrar a original, mas não sei, acho que não é o caso. A segunda instância, a instância B. A instância B foi análise de uma reportagem de televisão, Fora de Controle, que já mereceu o Prémio de Jornalismo de Saúde Mental, e é uma reportagem que está aproximadamente dos 30 minutos de duração. A terceira instância, que é a instância C, é uma imagem de uma campanha publicitária de uma associação designada ASTOC, que é a associação brasileira, de síndrome de Tourette, tics e transtorno obsessivo-compulsivo. E nesta campanha o objetivo era colocar vários quadros tortos, porque para além da ordem e da limpeza, outro dos rituais é a simetria, não é? De querem tudo alinhadinho. Portanto, se a pessoa tivesse toque, iria automaticamente consertar o quadro, e depois do quadro tinha uma mensagem a dizer, um papelinho com uma mensagem a dizer toque, preciso de toque, podemos ajudar. Pronto, mas depois mais tarde analisaremos ao pormenor. A metodologia é a apresentação de atores sociais de Van Leeuwen e suas categorias, e no que respeita às imagens, recorreu-se à gramática do design visual de Kress Van Leeuwen e suas categorias, que é sobretudo o contato e a saliência. A representação dos atores sociais, incluídos em todas as instâncias. A instância A, Katy Perry, sofre de transtorno obsessivo compulsivo, toma 26 plus, no que diz respeito à inclusão. Instância B, pelo motivo de serem entrevistados diretamente e haver respostas em primeira pessoa. E na instância C, presença do logótipo da associação. No que diz respeito à inclusão, todos os atores sociais estão incluídos e, como já vimos, reforçam o que já foi mostrado. Também sou eu, né? Representação dos atores sociais apresenta um papel ativo. Instância A, Katy Perry toma 26 comprimidos por dia, verbo tomar. Instância B, é usado o método da entrevista e resposta na primeira pessoa. E na instância C, a utilização dos verbos criar e distribuir no pretérito perfeito indicativo. São verbos de ação. Representação de atores sociais. As três instâncias apresentam especificação por individualização, são identificados como indivíduos. Assimilação, só a instância B, por haver relatos em segunda e terceira pessoa do plural, grupos coletivizados. E personalização por nomeação em A e B, por exemplo, Katy Perry, Maria de Fátima, que é a reportagem que a gente ainda vai ver, nomes próprios, determinantes. Categorização por funcionalização visível em A, cantora pop, e em B, funcionário público, pela função que exerce. Em C, existe categorização por identificação por classificação, chama a atenção a uma pessoa com toque, traços sociais. Sobre a gramática do design visual, nós vamos nos focar apenas em duas das suas categorias, que é o contacto, ou seja, a forma como o olhar é estabelecido entre o participante e o observador, e a saliência. E sobre o contacto, concluímos que as imagens são, na sua maioria, de oferta, em todas as instâncias, pois não existe um contacto direto, não é, pelo leitor ou observador. Podemos ver na imagem da Katy Perry, não é, que ela tem um olhar distante e não está direto para a objetiva. Na instância B, verificam-se imagens do tipo pedido, da jornalista e também de alguns entrevistados. As imagens de oferta desta instância, que também existem, são apresentadas com a técnica de desfocagem de imagem e outras de anonimato, estando de costas para a câmara. Em que o rosto do interveniente está desfocado, é focado no ponto de fuga apenas. E aqui o anonimato vou aparecer por costas, o nome atribuído e depois o discurso também na primeira pessoa, afinal sou capaz de alguma coisa. Acerca da saliência, que esta categoria diz respeito à posição dos elementos
e a forma como eles se evidenciam, podemos ver que na instância C a palavra quadro está ao centro, numa zona de enfoque, portanto, olhamos logo, e está de cor verde, está de uma cor diferente do restante título, e está também torta, ou seja, está desalinhada e está, curiosamente, com uma inclinação inversa ao próprio objeto a que se refere. Vou só reportar a imagem. Porquê é que chamou a atenção da palavra quadro? Porque está a verde também, está diferente, e também porque é um dos rituais que as pessoas... E é um quadro, o que é um quadro? Em termos psiquiátricos? Um quadro clínico. Clínico, sim, também. Sim. É uma Tem essa postura onde associação. eu me encaixo, onde eu me enquadro. Sim, mas a associação ao quadro clínico, sim, porque é da associação. Sim. Sim, e o quadro, pronto. E o verde também diz respeito à cor do logótipo. Depois, em B, na instância B, existe uma predominância de cores escuras e planos inclinados que remetem para a angústia e para a tristeza que as pessoas com toque revelam. E também em A, a cantora, em contraste, em A, a cantora é apresentada com os cabelos soltos e escuros, contrastando com a pele clara e com roupa brilhante. Ou seja, mesmo que tendo toque, continua a demonstrar o seu estatuto de ícone de estrela pop, independentemente de ter ou não o transtorno obsessivo compulsivo. A imagem da pessoa com POC nos mídias, comparando com como as pessoas com deficiência são tratadas, são vistas como vítimas nas três instâncias. Por exemplo, Katy Perry sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Na instância B, são pessoas aparentemente tão normais como qualquer um de nós. Vamos ver um trecho de 1 minuto de introdução a essa reportagem. Boa noite. A doença mental ainda é um dos grandes tabus da nossa sociedade. Sabemos que existe, mas quase sempre preferimos ignorá-la, escondê-la ou discriminá-la. E a POC não é exceção. Inteligentes, organizados e perfeccionistas, os doentes obsessivo-compulsivos sofrem quase sempre sozinhos e fazem tudo para tentar esconder o problema e escapar ao preconceito do mundo exterior. Obcecados por manias de limpeza, ordem ou verificação, os casos que vai conhecer a seguir são pessoas aparentemente tão normais como qualquer um de nós, mas que durante muito tempo levaram uma vida dupla, dominada pelos comportamentos mais irracionais. Por culpa da doença, isolaram-se e perderam empregos, amigos e relações. Chegaram à beira do abismo e ficaram fora de controle. Que horror! Que fatalista! E se esta apresentadora ela própria for? Ela tem tipo isso. É sobrenome de barata, né, Thalita? Acham que toque é uma doença? Não, é um transtorno. É um transtorno de personalidade. Mas segundo o DSM-4 é visto como uma doença. É sempre representado como uma doença. Representado como uma doença. Isso para a análise do discurso é extremamente relevante, não é? A diferença entre transtorno de personalidade e doença mental, sabem? Percebem a diferença? Entre transtorno de personalidade, distúrbio de personalidade ou doença mental. A nível de A forma como se mental, representa é diferente, não é? é a representação que é construída através de um diagnóstico médico, que é a doença. Quando existe um transtorno de personalidade é quando socialmente temos complementos diferentes com diferentes grupos sociais e somos associados a um transtorno de personalidade. Posso fazer uma pergunta? Pode-se tomar comprimidos para curar o toque? O toque pode ser com comprimidos? Não sei. A Katy Perry toma 26 aqui. Não é do Katy Perry, mas depois
fui ver, não é? E tem uma substância, não sei. Controla-se ou não controla-se Há placebos. Tem uma Existem substâncias que controlam alguns comportamentos. Sério? Controla porque tiram a ansiedade? Não cura. Está o X da questão, não é? Os problemas não estão no toque, os problemas estão nos outros campos. Como tudo que tem se falado aqui quase essa noite, né? Essa colaboração, todos a origem desses possíveis problemas tem que estar em algum lugar aqui para trás, talvez. E não necessariamente físicos ou fisiológicos. Portanto, também a instância B também é de retratar que chegam à beira do abismo e ficam fora do controle. É como é que caracterizar. A instância C, toque. Podemos ajudar. Alguém precisa de ajuda. Como é que interpretam aquela frase? Chegaram à beira do abismo e ficaram fora do controle? Que discursos é que aí estão? Qual é o ângulo? O ângulo é de quem recolheu informação dos vários entrevistados, que todos eles, ao longo da reportagem, evidenciam que chegaram a um limite e, ao chegarem a esse limite, tiveram de tomar decisões. E com essas decisões foi em busca de ajuda de uma associação. A família, quem lhes dava o apoio, a pessoa que se falava há pouco em relação às pessoas com Alzheimer, a pessoa que nos assiste, também é um pilar fundamental. Mas isto penso que foi o tratamento que a jornalista deu, porque isto é no discurso da jornalista, foi ela que disse isto, da recolha da informação que teve, de todos eles. Penso que quer no início da reportagem, quer no final, ela faz uma introdução e uma conclusão que não são dispares, são muito consonantes nas atitudes. Não evoluiu a nível do conceito. Introduziu, explorou, mas não deu nada de novo à sociedade. E o que é estar fora? Aqui foi a voz editorial, jornalista, que diz que ficaram. Ela é que avalia que ficaram fora do controle, não é? O que é ficar fora do controle? Em termos de representação de loucura, quase. É que não conseguimos sentir. Na reportagem existe a evidência de um senhor que eu fiquei bastante impressionado com essa situação, que tem 3 casas de banho e toma banho várias vezes por dia nas casas de banho para que nenhuma fique zangada com ele. Portanto, isso para mim foi mesmo chegar ao limite. Estamos a rir, mas para ele, quando estava a retratar isso, era algo muito íntimo, que para ele tinha que fazer aquilo porque era o que fazia sentido. Portanto, o ficar fora de controle, para nós, é o que faz sentido para os outros. E fazer aquele clique, ou chegar à beira do carro. Havia um senhor também que voltava atrás para confirmar se o semáforo estava realmente verde. Quando o semáforo... na rotunda. Portanto, quando o semáforo roda em X tempo. Portanto, isso é ficar fora do controle. Ficava sempre a questão é que eles fazem isso exatamente para ter controle, não é? Exatamente. Portanto, é aquela atitude que eles fazem para compensar de verificação. É um nível de ansiedade muito grande. Em relação a... Desculpa, também fora de controle ao longo da reportagem. Posso dizer que descontrolados. A instância C, toque, podemos ajudar. É naquele momento em que se vai endireitar o quadro, aparece a questão. E a pessoa verifica se realmente se necessita daquela ajuda ou se foi apenas por uma mania. Aquele anúncio que transforma no cabelo, mas como há pouco... está a subjacente que qualquer pessoa Sim, tem que direito o quadro até tem transtorno psicoconvulsivo. E não é Mas depois nem, por isso é que eles perguntam. Diga. Não, é que nem todas, se calhar, sabem também o significado de toque. E por isso, se calhar, só essas é que compreenderão a mensagem. Não sei. E não preciso pegar.
Eu pessoalmente, nós tivemos uma discussão pelo facto de ter na imagem um homem de atitude muito descontraída e ser a imagem do homem desfocada. O facto de ser uma senhora de boa roupagem, bem penteada, a endireitar o quadro, questionámos isso entre nós, que eram fatores importantes de análise, porque o homem é sempre quem nunca endireita o quadro, quem nunca faz nada em Os casos casa. que eu conheço de toque são masculinos. A maior parte, mas ali a atitude esportista que estava o homem de forma desfocada, que estava a passar pelo quadro, era arte, porque possivelmente aquilo se passa num museu, aquilo é arte, portanto vamos assumir. Mas a senhora não. No seu comportamento assertivo e bem aprumado, vai em direto ao quadro e recebe a mensagem. Que depois a mensagem é transportada para o centro do anúncio em forma de lupa aumentada. Como a POC era tratada? Como doença ou mania? Instância A. Kate Perry toma 26 comprimidos para tratar da doença. Instância B. Obcecados por manias da limpeza, ordem ou unificação. Na instância B, há também quem lhe chame mania, pancada ou excentricidades. Foi o modo como a jornalista entendeu. Os definiu, nesse sentido. Os doentes obsessivo-compulsivos sofrem quase sempre sozinhos. Em C, o que se chama a atenção de uma pessoa com toque é um quadro torto. É um slogan que eles têm lá. Chegamos também à conclusão que não é só, mas é um dos indícios. Mas esse é uma ideia de senso comum, é que as pessoas com toque gostam de achar tudo Eticamente, tudo tem que ter tudo certo, limpo, arrumado. Mas às vezes o toque não se vê. Às vezes as pessoas com toque não têm que ser propriamente fixadas na arrumação. Pode ser só mental. Podem só contar até 30 ou... Nem todas têm essa associação com a arrumação, percebem? O que eu quero dizer é que muitas vezes essa é a representação mais senso comum. visível. Toque, arrumação, és obcecado pela Limpeza, por pela limpeza. exemplo. E o toque é muito mais profundo do que isso. É um bocadinho como a questão da bulimia e anorexia. Sim. Isso é só a parte visível. O resto... A nível das conclusões finais, as pessoas com toque. As conclusões são finais, Podem ser Podem gerais. pôr considerações finais. Considerações finais. As pessoas com perturbação obsessivo-compulsiva são tratadas no médio, nos nossos corpos são representados como são evidenciadas manias rituais repetitivas, como a de lavagem, verificação, ordem e também de simetria, revelam vergonha e algum sentido de angústia. As características que são visíveis através do vocabulário utilizado e das imagens utilizadas à luz da análise crítica do discurso e da semiótica social. O vosso texto não está simétrico para uma pessoa com POC. O E está atrás. Nós perguntámos inicialmente se alguém... Já achamos, olha lá. Terminamos. Eu estou-me a lembrar de um caso onde um pouco que está a ser falado, não sei se alguém vê a Anatomia de Grey. Pronto, uma das grandes médicas do hospital, a Bailey, por exemplo, não pode, numa operação, se lhe tocarem nos instrumentos, por exemplo, que ela vai usar, ela põe aquilo tudo outra vez, não pode deixar ter uma cadeira que está logo a levantar. Ou seja, da contaminação. Ela tem os objetos por num determinado... É pela ordem. E se mexem E se naquilo, alguém mexe, ela volta a pôr tudo outra vez e a confirmar. até porque o teste para confirmarem se ela tinha realmente POC foi mesmo esse. Misturaram-lhe os instrumentos e ela começa assim, primeiro, ansiosa, né? exatamente. Começa assim e depois junta tudo e depois volta a mostrar e ela volta a mexer nos dedos e depois volta a mexer. E em resposta aos comprimidos, ela assumiu que tinha a doença e passou a tomar comprimidos para controlar a doença. Para controlar a ansiedade e os sentimentos. Segundo a Anatomia de Grey. Até vocês nunca viram no Big Bang Theory com o Sheldon. O Sheldon é completamente psycho nisso. Posso dizer que este trabalho... Podemos?
Obrigada. Posso dizer que esse trabalho enriqueceu de uma certa forma, porque, no fundo, eu fiquei a pensar também se não teria aqui uma sombra de POC. Afinal de contas, POC não é técnico oficial de contas. Já sei que a minha conta POC é plano oficial de contas. Obrigado. Mas achei interessante fazer esse trabalho, porque verifiquei que há alguns comportamentos em que eu posso melhorar, nomeadamente ficar toda hora olhando para o telemóvel para ver se tem mensagens. Não sei se isso é um indício, se não, ou se já sou dependente da tecnologia. Isso é um sinal de dependência de onde nós estamos. Por isso eu vou fazer um retiro. Muito obrigada. Obrigada. Sem compromisso. Não. E nem quero ouvir Katy Perry durante um mês, por favor. Obrigada. Não é considerado mesmo transtorno quando tem muito Todos nós temos traços. Sim. Tivemos de ver o filme do Aviador, onde ele lava incessantemente, incansavelmente as mãos, e o Melhor Impossível também com o Jack Nixon, em que ele confere a